Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, nós vamos falar com ela novamente. Já estávamos com saudade da nossa psicóloga Janete Neves. Janete, seja bem-vinda ao programa Tudo Azul. É sempre um prazer em tê-la aqui, minha querida. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do programa Tudo Azul. Para mim também sempre é um prazer. Pois é, Janete, nós vamos falar hoje de algo que é a sua cara. Vamos falar de emoções, porque você fala com emoção, vive com emoção em tudo que você faz. Olha, e as emoções fazem parte, né, de nós e do nosso cotidiano. Nós sabemos que ter maturidade emocional é fundamental para um ser humano criar relacionamentos saudáveis. Explique, por favor, para nós o que são as emoções e fale sobre as principais emoções que impactam nas relações humanas, Janete. Ô, Rogério, você me fez lembrar que quando vocês tinham um sítio, que você me falava que gostava de me ver cantar porque eu cantava com emoção, né? Realmente, eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente, as pessoas percebem mesmo. Se eu estou feliz, se eu estou chateada, eu não consigo realmente camuflar, né? Então, as nossas emoções, o que são as emoções? É um conjunto de respostas químicas e neurais, elas acontecem quando acontece um estímulo, pode ser interno ou externo, por exemplo, quando nós temos alguns pensamentos, ou quando acontece alguma situação diferente e alguma lembrança que nós temos, isso vai desencadear algumas emoções. E isso vai estar despertando algumas reações químicas no nosso organismo. Então, essas emoções, né, o que são as 5 principais universais, são o medo, raiva, alegria, nojo e tristeza. E o que essas emoções, Rogério, a gente não vai dizer quais, se é boa ou se é ruim. Todas essas emoções, elas têm um papel importante, preponderante na nossa vida. Por exemplo, o medo, ele é importante por quê? Porque ele serve para nos proteger de alguma situação de perigo. E aí nós vamos ou correr ou enfrentar, dependendo do tipo de situação, se a gente tiver condição de enfrentar. Se não tiver, mas ele vai desencadear, o coração vai acelerar, vai mostrar que tem algo de errado. Então o medo, ele é necessário. Porém, como em tudo na vida precisa de ter um equilíbrio, se for um medo excessivo, ele pode nos paralisar, como nós temos a síndrome do pânico, que nos paralisa, como nós temos fobia social, como nós temos claustrofobia, né? Medo, a pessoa não consegue entrar no elevador. Então, esses tipos de medos excessivos, elas precisam ser trabalhados. Da mesma forma, a raiva. A raiva, ela é importante porque diante de algumas situações de injustiça, nós temos uma emoção que é a raiva, porque nós temos que nos indignar com algumas coisas. Senão nós tornamos seres passivos que aceitamos tudo. Então ela tem esse objetivo. Agora, se a raiva também for exagerada, ela vai nos prejudicar e vai nos colocar em situações difíceis ou prejudicar outra pessoa. A alegria realmente é uma emoção positiva, é uma emoção que traz uns sentimentos de prazer, de coisas boas, nos remete à felicidade, né? Ela nos motiva. Tudo que nós fazemos na vida, nós buscamos ter essas sensações quando nós temos essas sensações de alegria. Porém, é importante lembrarmos que mesmo, né, que a alegria não dura para sempre. Então, nós temos que estar atentos, porque do mesmo jeito que temos alegria, nós podemos ter a tristeza. E temos que estar preparados para todas as emoções, aprender a lidar com todas elas, né? Nojo, ele nos ajuda a não deixar, por exemplo, alguma substância tóxica ou alguma situação. Então, ele vai também nos ajudar, a emoção, né, quando você tem nojo. E a tristeza, ela também, assim como o medo, ela é útil. É normal, é saudável que a gente sinta tristeza diante de uma situação que nos incomoda. Faz parte da vida. Porém, essa situação da tristeza, se ela perdurar, se a pessoa começar a ficar muito angustiada, aí pode se tornar uma depressão. Aí temos que ficar atentos se estamos sentindo essa tristeza o tempo todo.
Então, são essas as principais emoções. Pois é, essa é a psicóloga Janete Neves. E Janete, eu queria que você fizesse um resumo para a gente em relação à questão da imaturidade emocional e a maturidade emocional. Você desse uma pincelada entre esses dois aspectos. A pessoa, quando ela é imatura emocionalmente, ela não assume responsabilidade, ela sempre se faz de vítima, né? É uma pessoa que ela tem dificuldade para lidar com os sentimentos, é uma pessoa reativa, ela age por impulso, ela não pensa, né, naquele momento do que está acontecendo, ela não vai refletir, ela não vai respeitar o posicionamento do outro. Então, a pessoa imatura emocionalmente, ela prejudica a outra pessoa e se prejudica, porque ela não vai conseguir construir relacionamentos saudáveis. Já quando a pessoa consegue ter uma maturidade emocional ou uma inteligência emocional, que é hoje uma base, né, para um bom profissional, porque hoje não adianta você ter só uma inteligência, você ter uma competência técnica, se você não tiver essa inteligência emocional ou essa maturidade emocional, que é justamente você saber lidar com as emoções, você compreender, entender as dificuldades, enfrentar, né? Você saber que isso vai acontecer e que você tem que respeitar as pessoas, respeitar as diferenças, né? É isso. Então, essa é a diferença que tem entre as duas. Que legal. Essa é a Janete Neves. Janete, o meu tempo hoje ficou espremido. Eu demorei para te chamar em função de algumas notícias que tínhamos para dar aqui. Eu queria, mas eu quero te ouvir você também no violão. Então, eu queria que você sintetizasse esse assunto emoção. Nós vamos voltar com mais calma sobre ele, falando da relação entre síndrome do impostor e o efeito Dunning-Kruger. E já colocasse esse violãozinho aí perto de você para você fechar o programa com boa música aqui no programa Tudo Azul. Essa síndrome, Rogério, do impostor é uma coisa muito interessante, né? E o efeito Dunning-Kruger, que são situações opostas. A síndrome do impostor, pessoas competentes, capacitadas e que muitas vezes elas se sentem inferiorizadas, não valorizam as suas conquistas, suas vitórias, elas nunca acham que são boas o suficiente. Então, ela não se sente boa. Aí, quando alguém elogia, ela pensa que não é com ela pensa que não é merecedora, ela se sente impostora. Por isso que fala síndrome do impostor, porque ela se sente como se ela não fosse aquilo. E já o efeito Dunning-Kruger é o oposto. A pessoa, ele às vezes nem tem, às vezes, tanto conhecimento, faz um curso de correspondências, já se intitula um especialista, um coach, e sai atendendo. Então, ele não tem, às vezes, uma humildade, uma necessidade de crescimento, enquanto a pessoa que tem a síndrome do impostor, ao contrário, ela é humilde, ela quer sempre aprender. Só que é uma linha muito tênue, porque nós temos que ter humildade, mas nós temos que reconhecer o nosso valor, né? Então, nós temos que entender que nós nunca vamos estar prontos, sempre a gente pode aprender mais, mas o que a gente já aprendeu, a gente pode partilhar, né? E a dica que eu dou vai até estar nessa música, né, que está escrito do Grupo Revelação, que é muito interessante, né? E aí eu queria que prestasse atenção na letra também, é um sambinha, que vai estar mostrando pra gente, sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de aprender, e nós temos que viver a nossa vida com autenticidade, né? Buscar essa maturidade, que a gente pode buscar com vídeos, com terapia, buscando ler bons livros. Então, a música fala assim, ó. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora, se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr, ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar.
aprender. Se colhe o que tem que plantar, é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, tua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Muito, É isso aí, Rogério. muito bom, Janete. Eu queria te agradecer por hoje. Realmente é sempre um prazer ter a psicóloga Janete Neves aqui no Tudo Azul. Obrigado, Janete. Até uma próxima. Te abraço, Rogério. Um abraço, Janete Neves, sempre em nome Um assunto da... muito interessante para você brasileiro e você brasileiro que faz delivery. É um momento de calor aonde os moradores do estado de Massachusetts deixam seus cachorros mais soltos no quintal. E aí, quando você vai fazer uma entrega, você se dá conta que tem na sua frente um dog. E aí, amigos, Dr. Chris vai falar sobre o Estatuto da Mordida de Cachorro. Eu vou dar um bom dia para ele. Good morning, Chris Jensen. Bom dia to you and all your listeners, and thanks for having me on. Pois é, Chris, é um prazer em tê-lo aqui. Esse assunto é muito interessante, muito oportuno para nossa comunidade. Chris, vamos falar então do Estatuto da Mordida de Cachorro aqui no estado de Massachusetts. Okay, so what I thought we would do is talk to your listeners today who are delivery men like Grubhub, Amazon, and all the rest, because they face a real problem now in the summertime with dogs roaming the neighborhood and that they can get attacked by dogs. Bom dia, Rogério. O que o Dr. Chris está falando hoje com os ouvintes é sobre o problema da mordida de cachorro, em especial aos trabalhadores brasileiros aí que estão fazendo entregas de delivery, trabalhando especificamente aí para a Amazon, para várias grandes redes aí. Então ele quer abordar esse tema e agora no verão em especial esse volume de trabalhadores brasileiros fazendo delivery aumenta. So if you are attacked, if you're a delivery man, if you're just a neighbor, you're attacked by the neighbor's dog and you're injured, Massachusetts assigns strict liability to that. And I'll tell you what that is in a minute. Okay. Se você for um trabalhador brasileiro, trabalha nessa área de delivery, saiba que a legislação de Massachusetts prevê responsabilidade objetiva pelo Estatuto da Mordida de Cachorro. Let's say the dog clamps down on, we just had a client who he had terrible injuries on his arm. He has several different stitches, and he will recover, and we will recover a lot of money for him because it's strict liability, which means we don't have to prove that he was negligent. It's assumed. Vamos dizer que a gente tem um caso, né, de um trabalhador que foi mordido na mão, teve uma mordida, e isso não precisa ter uma prova, porque existe a responsabilidade objetiva, precisa ter essa prova, porque foi assumido que aconteceu isso pela responsabilidade objetiva. So for your listeners, the strict liability means you don't have to prove that somebody's negligent. That happens about 1% of the time in Massachusetts. So it's a very, very unique statute that we are very, very expert at. Isso significa que quem é mordido, o cachorro não precisa provar negligência. Tudo que eles precisam fazer é mostrar que não estavam provocando ou atormentando, ou seja, o escritório é muito especializado nessa área. So Rogerio, here's how it works. Let's talk about Rogerio's case, and it's not you, fortunately, it's our client. Vamos falar que, por exemplo, de um caso de um cliente que chama Rogério. Não é você, felizmente, graças a Deus não é você, mas uma pessoa, uma coincidência que tem um nome chamado Rogério. So this Brazilian painter working on Martha's Vineyard about 2 years ago. Esse pintor estava trabalhando em Martha's Vineyard há mais ou menos 2 anos atrás, é um pintor brasileiro e trabalhador brasileiro. So he's working on a clear day. He goes around the corner of the house to go get his tools. He goes up on a deck, which is about 5 feet high. Suddenly, a vicious German shepherd, like you see in the movies, comes running out of the house and tries to lunge at his neck. Esse rapaz foi, né, na parte de trás, no deck, tentar pegar alguns materiais
ele trabalhando com pintura, obviamente, na casa, e de repente um pastor alemão veio repentinamente e mordeu o tornozelo dele, o tornozelo esquerdo. So this poor painter is moving for his life, and he jumps off the deck 5 feet down and lands on his left ankle and completely splinters it and breaks it in two. Terrible injury. Desculpe, ele caiu e com uma queda ele quebrou o tornozelo esquerdo. Fortunately, the owner came out and grabbed the dog because the dog was going to go get him down there, and they grabbed at his neck, his throat. Felizmente, eles conseguiram controlar o cachorro ia atacar ele, mas eles conseguiram controlar o cachorro. So poor Ruggiero was a painter at the time, and he contacted us through mutual friends, which I think is the best way to hire a lawyer, is to either listen to your show or word of mouth through mutual friends. O Rogério, felizmente, teve amigos que indicaram o escritório e ele pôde vir ao escritório para ele poder ser recomendado para a gente que o que é a forma correta de fazer, ouvir a recomendação dos amigos ou ouvir o seu programa e poder pegar o contato de um escritório bom de advocacia por meio do seu programa. So Ruggerio's whole life changed because he had splintered the bottom of his foot. So we coordinated his medical care. They had to med flight him off of the island up to the center of Boston, where they performed emergency surgery on his foot at Faulkner Hospital in West Roxbury. Então, felizmente, o Rogério conseguiu cuidados médicos, né? Foi transferido para o centro de Boston para uma cirurgia de tornozelo e calcanhar, e ele a gente conseguiu ajudar e coordenar, apoiar coordenar para ele ter cuidados médicos. So as part of what we do as a mass super lawyer firm, we not only represent you, but we also coordinate your medical care so that you get a recovery and you get taken care of. Então é parte do trabalho do escritório de advocacia também. A gente faz esse trabalho de não só prestar o serviço jurídico, mas também ajudar a coordenar nessa questão do tratamento médico, para que ele tenha uma assistência e um bom tratamento médico. So if you imagine this is the bottom of your foot right here, this is your ankle. Imagina que esse é o seu tornozelo e aqui é o seu pé, seu tornozelo. The doctor took 4 screws like this and put them, boom, up into his foot. That's where they stay now, 2 years later. E aí o médico colocou 4 parafusos principais no pé esquerdo dele. Esse é como ele tá, com 4 parafusos no pé esquerdo, no pé dele. So while we can walk now, Ruggiero, he still has tremendous pain every night in that foot, and the foot actually swells up 2 years later every night. E ele ainda tem, né, infelizmente, essa sequela no pé. É assim que ele tá atualmente, com essa sequela no pé. Ele sente dor toda noite. So we notified the insurance companies, we coordinated the medical care, and we now made a demand for $450,000 just 2 weeks ago. Então a gente coordenou, fez essa demanda para ele, o pacote da demanda coordenou os cuidados médicos e fez o pacote da demanda solicitando $450 mil para ele. So we have found 2 different insurance companies who could be responsible for this. And that's great lawyering because it's more money that we can be thrown into the pot, because 2 insurers is better than 1. Ele está fazendo esse pacote com 2 seguros, 2 insurances, 2 seguros, e 2 seguros, obviamente, é melhor que um, porque a gente consegue coordenar isso perante 2 seguradoras, né, que gera mais valor para a situação. So those negotiations are going on right now, and we may actually wrap up this case next week. And so we'll keep your listeners advised. Então, ele está coordenando essa situação com as seguradoras. Nas próximas semanas, ele acredita que tem algum avanço e ele mantém os seus seguidores, os seus ouvintes, né, informados sobre isso. Now, before we go on to the next case, did you want to talk about the phone number? I know you're very good with that, Ruggiero. Antes da gente ir para o próximo caso, você quer falar um pouquinho sobre o nosso número de telefone, o nosso contato aqui no escritório? A gente sabe que você é muito bom nessa parte de fazer a divulgação do nosso número. Pois é, aliás, é sempre um prazer estar aqui com o Dr. Chris Jensen, porque ele traz temas que são cotidianos da vida de todos que vivem aqui nos Estados Unidos da América. E esse ponto que ele
trouxe acontece muito no meio da comunidade brasileira, porque nós temos um grupo enorme de brasileiros fazendo delivery para DoorDash, Amazon e vários outros aplicativos. Então você tem que ter segurança, e o Dr. Chris Jensen traz essas informações, e você pode consultar o escritório do Dr. Chris Jensen. O telefone é 617-755-0082. Detalhe, você não paga para as consultas. Olha, Dr. Chris Jensen tem o cantinho brasileiro lá, onde você pode falar em português com a Carla, se juntando ao time agora o Gustavo. Então você tem brasileiros que vão te ajudar. 617-755-0082. Mas, doutor Chris, nós temos um caso agora que o senhor entrou com muita dedicação, com muita força. É o caso de uma jovem, uma mulher bonita, que estava visitando amigos no Cape Cod há alguns anos e foi mordida por um cachorro. E o senhor teve muito trabalho para defender esse caso, doutor. É o caso Carrie. Chris, Rogério, talk about our firm, talk about goods and me and our Brazilian phone. And now he's talking about the case Carrie. You could talk about a little. So I just wanted to talk about one thing, Rogério. The MBTA is running very well in downtown Boston. We are located right at the heart of the city. So if your listeners want to get public transportation coming in from the trains or from the trolleys, if you will, they're working very well now in the summertime. So we're happy to see your listeners here in our office downtown Boston. Rogério, o advogado está reforçando para os seus ouvintes que só um pouco antes dele entrar nesse caso, que o MBTA, as linhas de trem, estão funcionando muito bem nesse verão. Então, caso os seus ouvintes, enfim, as pessoas que procuram os conselhos do escritório, precisem utilizar o transporte público para vir aqui, ele está sugerindo e reforçando que existe também essa alternativa para vir ao escritório, para conversar com o advogado, pelo MBTA, pelo trem, enfim, as linhas de transporte público. Tá? So let's talk about Carrie's case, which happened several years ago. It's a beautiful young woman who was bitten by a dog, and it took part of her lip off. Vamos falar agora sobre o caso da Carrie. É uma mulher muito bonita e jovem, aconteceu há vários anos atrás, e ela teve uma mordida no lábio superior dela. Obviamente, um cachorro pulou e mordeu o lábio superior dela. You know, here's another example of how dog bite statute can be involved. Esse é um outro exemplo de como o Estatuto da Mordida do Cão pode estar envolvido, né? Pode ser acionado. So Carrie went to a Cape Cod house on a hot summer day, and she went down there. She's a beautiful 26-year-old woman, and she's there visiting her family and her little cousins. Era uma mulher bonita, de aproximadamente 26 anos. Ela estava visitando o primo pequeno em Cape Cod no verão e enfim. So the little cousins brought this dog up onto the deck, and Carrie patted the head of the dog and then went to talk to the little cousins, about 7 or 8 years old. Ela foi fazer um carinho no cachorro, né? Estava visitando esse primo pequeno e isso aconteceu. Suddenly, the dog jumps up for no reason and latches on her face and pulls off the top of her lip. Repentinamente, o cachorro pulou e mordeu o lábio superior dela e arrancou uma parte do lábio. Now, she is taken by emergency ambulance from Cape Cod to Mass General Hospital, where major surgery was performed to try to reconstruct the top of her lip. Ela foi levada de ambulância, né? Ela foi levada de ambulância de Cape Cod para Boston, pro hospital de Boston, e ela fez uma cirurgia de emergência para tentar recuperar uma cirurgia facial de emergência. The surgeons did the best they could, but she's left with a permanent scar on the top of her lip, and it's very noticeable. O cirurgião fez o melhor que ele podia, mas ela acabou perdendo, né? Enfim, ficando com uma sequela. So we jumped into the case and immediately notified the insurance company they were coming after their policy. Nós entramos no caso e, obviamente, acionamos seguros para verificar a pólice.
So we immediately filed suit. We didn't want to mess around with the insurance company because the insurance company was trying to say it wasn't the dog's fault. O seguro tentou sair do caso e disse que não era culpa da mordida do cachorro, né? Now, Rogerio, for you and your listeners, the issue of fault is not relevant because it's strict liability. Liability is assumed. We didn't have to prove that it was the dog's fault. It was already established by the dog bite statute. A responsabilidade objetiva não precisa ser provada, não precisa ser provado se é culpa ou não do cachorro, enfim, porque é uma responsabilidade objetiva e essa responsabilidade objetiva é o que determina o estatuto. Now, here's one of the complicating aspects of the case in which we steamroll over this position that the insurance company wanted to take. Esse é o principal aspecto, né, da discussão com a seguradora, mas a seguradora tem que considerar esse. The insurance company said that this particular breed of dog was an excluded breed, and that it's a breed that they would not cover under their insurance policy. Eles estavam dizendo que não estava coberto na policy. So now the insurance company was saying, well, we're very sorry that Kerry has a terrible foreign lip, but we're not going to pay any money towards it because that dog is an excluded breed. O seguro está dizendo que não quer pagar, que não era excluída, pois a seguradora esperava excluí-la e evitar a cobertura, né? So we then said, this will not stand, and we're not going to put up with that. So we wound up suing the insurance company for bad faith. E nós estamos processando o seguro pelo que aconteceu. A gente vai processar o seguro, a seguradora finalmente chegou às negociações e vai resolver o caso. What I did is I took the deposition of the insurance adjuster at this big skyscraper law firm right down the street here in Boston. O que ele fez foi conseguir o depoimento dessa seguradora, que é uma seguradora localizada aqui em Boston, próximo aqui. So, Rogerio, we asked him, how do you know the breed of that dog? Because the dog was put down. It was not DNA tested. But how do you know the breed of that dog? Como você sabe, né? O que ele fez foi combater a seguradora e solicitar como que eles sabem em relação a esse ponto, né? Combatemos a responsabilidade civil contra o segurado e ao mesmo tempo combatemos a ação da cobertura secundária contra a seguradora. Ganhamos os dois. So the adjuster said, well, we know by looking at the dog. O ajustador disse, nós sabemos, mas olha o cachorro. We said, are you an expert dog breeder? No, I'm not. Ele levou pessoalmente o depoimento do corretor de seguros em um escritório de advocacia para poder obrigar ele a admitir que não conhecia a raça de cachorro e que não tinha testado essa raça de cachorro. E em vez disso, ele verificou e inspecionou as fotografias e admitiu que o cachorro teria sido parte um pitbull. Are you a veterinarian? No, I'm not. E o ajustador admitiu que ele não é um conhecedor de cachorro. So we said, well, you're an insurance adjuster. You don't have any training in identifying dogs. How do you decide that this dog was a pit bull? Como que ele perguntou, ele falou, você não é um conhecedor profundo de cachorro, então como você sabe que esse cachorro não é um pitbull? Here's his answer. Aqui é a resposta dele. He says, well, me and a buddy had a few beers and looked at some photographs online and said, yeah, that looks like the dog. He must have been a pit bull. Yeah, so we'll say he's a pit bull and we won't cover anything. We'll offer no money. Então esse ajustador olhou as fotografias eletronicamente e disse que não era um pitbull, ele deu a sua opinião baseada numa fotografia, né? De que não era um pitbull, em vez disso era um bulldog. So that was a completely ridiculous position and it was not supported by the law. Essa é uma opinião ridícula baseada, né, em fotografias e não é suportada pela lei.
So we then hired one of the top veterinarians in Massachusetts from Tufts Veterinarian School. E aí ele contratou um dos principais veteranos, uma das pessoas mais especializadas em Massachusetts, para dar opinião. He did an elaborate report, looked at 100 photographs, and said, "This is an English bulldog. It's not a pit bull." Ele contratou esse especialista, e esse especialista fez um laudo bem especializado mostrando qual era a raça de cachorro, que era um English Bulldog. So we spent $3,500, Ruggiero, on his opinion and his work. We retained him. The insurance company spent nothing and had no expert. Therefore, they said, "No mas, you got us. You got me cornered like a rat. So let's make a deal." Então, o seguro, ele gastou $3.500 contratando um especialista veterinário para poder fazer esse laudo. E conseguiu refutar a opinião do seguro, que não tinha um laudo embasando, que não fez um trabalho tão debruçado sobre esse ponto. So we punished them for their bad faith, and we were able to get a settlement of $300,000 to compensate poor Carrie for the fact that she lost and has a big star on the top of her lip, but she's still beautiful. Mas finalmente eles conseguiram avançar nas negociações e conseguiram encerrar o caso por $300 mil, e ela conseguiu fazer a cirurgia dela e ela continua limpa. So all you Grubhub drivers out there, your Amazon drivers who are listening right now, if you're attacked by a dog and you're injured, please contact us because we can get you a nice settlement, but we also are experts in this area and we know the law most important. Então, se você tem ouvintes especializados que trabalham, nessa área de delivery, por favor, saiba que o Dr. Chris Jensen é especializado nessa área de acidentes de problemas com mordida de cachorro, e ele pode, por favor, apoiar muito nessa questão. Nos procurem, é um ponto importante. So if you're attacked by a dog, the first thing you do is take out your phone and photograph the dog. Então, se você for, algumas recomendações que ele vai dar, se os ouvintes forem, ou os entregadores de delivery, ou a pessoa que passar por essa situação, for mordido por um cachorro, a primeira coisa a fazer é tirar uma foto. And you photograph the owner. Fotografe o proprietário também da casa, ou do cachorro. And you call the police to the scene to document that it happened there. Ligue para a polícia e documente que isso aconteceu nesse local. Then you go to the hospital if you need medical care, which you probably will. E vá ao hospital para obter tratamento médico. People in Massachusetts are buying increasingly aggressive breeds. And if you're attacked by one of those aggressive breeds, you need a good law firm to aggressively represent you and make certain that you get an excellent recovery, which we can do for you. E se você for atacado em Massachusetts, você realmente vai precisar de uma excelente firma que tenha conhecimento em relação a esse tópico e possa defender você bem, com conhecimento da legislação. Pois é, por isso nós indicamos a Chris Jensen Advogados. Olha, essa história que o Dr. Chris trouxe desse caso, dessa jovem, o caso Carrie, mostra como trabalha o escritório da Chris Jensen Advogados. É impressionante os detalhes, inclusive o detalhe que o Dr. Chris comentou do investimento do escritório num especialista para identificar o cão que atacou a brasileira. É muita confiança no seu trabalho. Isso realmente é o grande diferencial desse advogado que está há muitos e muitos anos no mercado, com muita experiência e que está hoje prestando um trabalho muito legal para a comunidade brasileira e recuperando muito dinheiro para a nossa comunidade. Você, delivery, tem que assistir, e se você assistiu esse vídeo, você repasse para os seus amigos que fazem delivery. É importante ter essas informações. O telefone da Chris Jensen Advogados é 617-755-0082. Chris Jensen, algo mais, meu querido?
Rogério is reinforcing the point for the audience that the office is specialized in this case, and we hire someone expert from do one good job for this case, this last case that was, yeah, exactly. So, and he bring to the client our contact, our phone number. So he's asking if you have some more information. So we'd like to hear from your listeners because we know we can help them. Ele gostaria de ouvir, de receber isso dos seus ouvintes, né, esse feedback com as ligações, porque ele sabe que ele pode ajudar os seus ouvintes. It's tough to be Brazilian, Portuguese speaking, and undocumented in an American court, but I can help them and guide them through like the Good Shepherd. Então, ele está só reforçando também que ele pode apoiar a corte todos os clientes brasileiros, por falar por ter aqui o apoio dos paralegals que falam português, o contato aqui do escritório, enfim, a expertise dele na corte, então ele pode apoiar todo esse público. I'm personally in the courts at least 1 to 2 times a week. That's the type of experience, that's the type of usage of the courts that you want to have in your lawyer representing in those American courts. Ele está normalmente na corte pelo menos 2 vezes por semana, aí toda semana, então esse é o tipo de advogado que os brasileiros, enfim, precisam acompanhando na corte diariamente. Aí. So thanks for having us on. Ciao, ciao, and we hope that we hear from you listeners. Ele agradece você, Rogério, e os ouvintes, e espera ouvir e receber aqui os ouvintes em breve, né? Ter esse retorno dos ouvintes em breve. Pois é, Dr. Chris Jensen, thank you very much. Foi um prazer em falar com o senhor, e você, ouvinte, não se esqueça desse número do telefone da Chris Jensen Advogados, 617-755-0082. Thank you, Dr. Chris. Obrigado a nossa querida Carla e ao Gustavo, e a gente se vê mais na frente. Thank you. Bye-bye. Okay. Bye-bye now.